Este é mais um vídeo do Pérolas Preciosas que tem por objetivo ler um pequeno trecho da Bíblia Sagrada para, em seguida, tecer comentários com a finalidade de encontrar as lições espirituais relevantes que estão no texto e que devem ser aplicadas aí na nossa vida. Então, fique conosco até o fim, aproveite, dê o seu like, assim você estará nos ajudando a propagar este conteúdo tão valioso. Você também pode se inscrever em nosso canal para ser notificado quando o novo vídeo sai. A leitura de hoje está registrada em Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 27, onde Jesus fala sobre a questão dos impostos pagos e da ressurreição. Vamos primeiro ver a questão do imposto. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Agora a questão da ressurreição. Então, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Jesus deixou bem claro. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Vocês estão completamente enganados.
Os herodianos e fariseus, eles montaram uma armadilha para Jesus. Se Jesus respondesse, no caso do imposto, que eles deveriam pagar impostos a um governo estrangeiro, vários judeus ficariam contra ele. Se Jesus respondesse que não deveriam pagar, então estaria em dificuldade com os simpatizantes de Roma. Eles deixaram bem claro a sua malícia. Jesus percebeu isso imediatamente. O elogio feito por eles era apenas um disfarce. Eles eram pessoas maldosas e não estavam interessadas em aprender com Jesus. Não basta elogiar Jesus, importa mais praticar sua verdade, seus ensinamentos. Os opositores de Jesus subestimaram seu discernimento e sabedoria. Eles eram hipócritas, verdadeiros atores. Nos púlpitos das igrejas cristãs hoje, não deveria haver atores produzindo espetáculos destituídos da verdadeira conduta cristã. O que realmente importa é a prática dos ensinamentos de Jesus. Conhecimento sem a prática correspondente não tem valor. A resposta de Jesus foi direta, sem rodeios. Sua resposta foi acompanhada de uma lógica imbatível. Ele reconheceu o lugar dos governantes, deixando entendido que eles foram constituídos por Deus, ou seja, com a permissão de Deus. E, mais importante ainda, lembrou que também há um Deus a quem devemos servir. Jesus ensinou sobre o dever a ser cumprido em relação ao governo humano, mesmo que seja estrangeiro, mesmo que seja numa terra dominada. E deixou claro que há uma obrigação maior ante o governo dos céus. E não há contradição entre esses dois governos. Obedecer às leis do país é, sem dúvida, um dever do cristão. Só podemos ignorá-las quando elas são diretamente contra os valores essenciais da palavra de Deus. Nesse caso, a lei divina vem em primeiro lugar, porque Deus é muito maior do que os homens. Jesus não era um rebelde radical e não queria provocar uma rebelião política contra o governo de Roma. Os opositores de Jesus ficaram admirados pela sua resposta, porque o que César exigia era apenas um pouco de dinheiro, era muito menos, era uma pequena quantia. Por que não pagar isso a ele, evitando confusão? Em troca desse imposto, o povo recebia benefícios como estradas. Agora, pensemos no que Deus requer de nós. Ele quer a nossa vida inteira, nosso trabalho, nosso tempo, nossos planos e até mesmo os nossos pensamentos. Hoje podemos dizer que as tributações em nosso país, no nosso caso, são muito elevadas em relação ao que temos de retorno do dinheiro arrecadado. Estamos vendo o esforço do atual governo federal em erradicar os desvios e o mau uso dos impostos recolhidos.
E não podemos nos esquecer de que somos nós que elegemos aqueles que recolhem impostos. Precisamos prestar muita atenção naqueles a quem vamos entregar o nosso voto. Os benefícios que recebemos do que entregamos a Deus volta para nós em forma de todo tipo de bênçãos espirituais e materiais. Não dá sequer para enumerá-las. Em nossa vida cristã bem equilibrada, não há conflito entre pagar os impostos ao governo humano e ao reino de Deus. Aliás, quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nossas finanças se equilibram rapidamente, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Quanto ao tema da ressurreição e do casamento no céu, Jesus deixou bem claro que há ressurreição, mas não há casamento entre pessoas que estão no céu. Lá seremos todos irmãos uns dos outros, uma grande família, e não estaremos num corpo de matéria, mas sim em um corpo espiritual. É tremendo ler, estudar, conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, daquele que nos criou, nos formou conforme a sua imagem e semelhança. Ele deixa claro para nós o que vem depois desta vida terrena. E é maravilhoso saber que seremos sempre a família de Deus, né? O povo de Deus. E lá no céu, num corpo glorificado, nós vamos viver como uma família perfeita, sem nenhuma falha, porque já não estaremos mais sob a influência do diabo, dos demônios, mas agora na presença de Deus e dos anjos do Senhor. Será maravilhoso que você possa continuar crescendo, conhecendo mais e mais a palavra de Deus. E até o nosso próximo vídeo. Um abraço.